Olá, investidores! Mercados internacionais começam a se preparar para a possível queda de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, mais próximo do final do ano. O que isso pode mudar nos nossos investimentos agora no radar do investidor? Eu sou Gerson Zanlorenzi e estou na companhia aqui de dois especialistas de classes de ativos distintas, vamos dizer assim, mas que ambas vão ser bem impactadas por essa mudança de política monetária que aparentemente é positiva. Então, ZD, nosso grande especialista de cripto, aí, bem-vindo à nossa mesa, meu caro. Fala, galera, um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Bora que tem muita coisa para discutir sobre cripto. Bora. E figurinha carimbadaça aqui das nossas lives. Marinelli aqui, nosso Head Research de FI, meu cara. Fala, pessoal, tudo bom? Como vai, Gerson? Boa. Vamos lá, turma. Vamos começar aqui de cripto, até porque está mais próximo o corte do Fed do que do Copom, né? Então, chegamos aí no mais esperado mês de setembro. Temos aí um payroll amanhã, que obviamente é um dado importante. Mais saber a tua visão de cripto no geral, como tem se comportado o mercado. Desde a última vez que você veio aqui, a gente viu algumas mudanças ali nos ativos. E o que você está olhando nessa parte de política monetária nos Estados Unidos? Seu apetite a risco, que normalmente é muito visto em tecnologia, ações de tecnologia em si, quando os juros caem, talvez tenha espaço também para cripto. Não, beleza. Eu acho que na última vez que eu vim, a gente comentou muito sobre o impacto, principalmente das Treasury Companies, acho que especialmente para o Ether, né? A gente já viu esse movimento impactando muito o Bitcoin ao longo desses últimos anos, principalmente através de MicroStrategy, agora também com Metaplanet lá no Japão. Mas, em linhas gerais, a gente viu esse movimento, né, de várias empresas nos Estados Unidos comprando Ether com uma estratégia efetivamente de tesouraria e comprando num ritmo mega acelerado. Isso fez com que o ativo tivesse uma performance muito forte. Concatenando muito disso também com os fluxos mais fortes também nos ETFs, que eu já vou explicar um pouco mais como é essa dinâmica, mas acho que o movimento que a gente trouxe aqui acabou se concretizando de uma forma muito positiva. O grande ponto, acho que agora, fica que a maior parte, talvez, aí do poder de fogo que essas companhias tinham, agora no curto prazo, acabaram dando uma secada, né? Então o mercado está precisando de um novo driver, talvez essa perspectiva aí que a gente vai ter com os cortes na taxa de juros traga realmente um novo ânimo para o mercado, né? O mercado agora, acho que com um passo um pouco mais de receio, até mesmo com o que a gente tem no mercado tradicional, com muito receio em relação ao payroll. A gente já viu bastante a sensibilidade do mercado cripto ao longo das últimas semanas em relação ao cenário macro, principalmente após o Jackson Hole, que o mercado deu uma mega porrada para cima. Obviamente acabou devolvendo, acho que principalmente por conta desse receio em relação ao mercado de trabalho. Mas a perspectiva é bem otimista aí para o final do ano, tá? Acho que o último trimestre do ano promete bastante esse mercado cripto, principalmente quando a gente pensa em mais liquidez no mercado como um todo, mas acho que ao longo do podcast também vou trazer aí pra galera alguns outros insights aí pra turma ficar de olho, né? Tem um outro evento além do payroll, inclusive amanhã, que acontece nos Estados Unidos, que pode trazer um impacto gigantesco no mercado cripto e também tem pouquíssima gente olhando. Boa. E acho que nas moedas em si, né? Eu lembro quando você veio aqui, obviamente a gente fala muito de cripto e talvez quem conhece um pouquinho já vai obviamente ligar ao Bitcoin, mas o que a gente tem visto é realmente o mercado é muito maior do que só o Bitcoin, tem se desenvolvido e acho que um assunto todo mundo fala aí, tal da out-season aí, acho que teria talvez um possível rotation, né? O que você vê desses movimentos e também desse desenvolvimento do que é o mercado cripto para você ex-Bitcoin, né? Perfeito. Ao longo desses últimos meses, acho que pegar os últimos 2 meses, digamos assim, né? A gente vê um movimento de queda na dominância do Bitcoin e isso, né, é visto por muitas pessoas como um dos triggers iniciais da gente ter essa out-season, né, que o pessoal gosta de falar. E até exemplificando para a galera que tá acompanhando aí de casa, essa out-season é basicamente um momento em que, após o movimento de alta que a gente já teve dentro do Bitcoin, a gente começa a ter um movimento completamente explosivo em praticamente todos os outros ativos dentro do mercado cripto. Até para quem já está um pouco mais de tempo, 2017, 2021, o que foi essa out-season, pensando até mesmo por conta de dinâmica de liquidez, até em 2021 a gente tinha uma liquidez que a gente muito provavelmente não vai ter mais nenhum outro momento do tempo, né? Com Covid, todo mundo em casa, dinheiro pegando fogo no bolso, taxa de juros mega baixa. Então assim, a gente tem um movimento muito explosivo em que você não precisava nem selecionar efetivamente os ativos ali de cripto, né? Você comprava, num dia tá subindo 100, no outro dia tá
tava subindo menos. Era muita liquidez no mundo, né? Tá subindo menos, quanto? 70. E no outro dia subia 200. Era um movimento muito forte, isso para ativos de alguns bilhões de dólares. Óbvio, muitas dessas coisas corrigiram, não chegaram nem perto do all-time high, mas, né, acho que de memória, o pessoal gosta muito de usar essa narrativa até mesmo para vender esses novos ativos que a gente tem no mercado, que a gente vai ter um novo movimento da altcoin season. Eu acho que o mercado hoje ele é muito mais seletivo, principalmente porque agora a gente passou por um movimento muito forte de institucionalização. E aí, ex-Bitcoin, que é a principal tese que a gente tem para cripto, pensando muito mais nessa perspectiva de reserva de valor, todo o resto, que na minha opinião acaba tendo mais valor, é muito mais essa perspectiva de infraestrutura. Aí entra Ethereum, entra a Solana, pensando muito nessa digitalização dos trilhos que a gente tem dentro do mercado financeiro, pensando muito na perspectiva de que há uma possibilidade real, isso pode acontecer nos próximos anos, de que praticamente toda a infraestrutura que a gente tem hoje dentro do mercado financeiro vá para o ambiente blockchain. E onde que esses bancos vão fazer settlement, onde que esses trades vão acontecer, em quais blockchains e quais blockchains vão ser selecionadas para isso. Mais do que isso, toda essa questão de narrativa de tokenização de ativos, de disponibilizar tudo isso dentro do ambiente on-chain, também tem impacto muito grande para esses outros ativos. Então, olhando e respondendo direto essa pergunta aí da alt-season, eu acho que a gente tende a ter esse movimento, né? A gente já vê isso, boa parte disso já sendo precificado, inclusive, com a dominância do Bitcoin caindo, agora o Bitcoin performando um pouco pior que esses outros ativos, eles ganhando um pouco mais espaço. Primeiro, com toda essa questão de liquidez, né? Então o mercado já começa a especificar que daqui a alguns meses a gente vai ter mais liquidez, com corte na taxa de juros dos Estados Unidos, né? O mercado tem olhado também mais para essas narrativas e eles têm realmente um upside muito interessante. A gente fez, inclusive, várias movimentações nas carteiras que a gente tem ao longo nos últimos meses, já pensando nesse movimento que ele poderia acontecer, mas é um movimento, e aqui acho muito importante frisar, vai ser bem diferente do que a gente teve em 2021. Vai ser muito mais seletivo e definitivamente será muito menos explosivo. Até porque a gente está falando aí de uma outra dinâmica de mercado e tudo hoje tem uma muito maior, mais muito líquido, maior. Né? A gente está falando aqui um mercado que lá em 2021, sei lá, explodiu de 1 para 3 tri, ou de 0,7 tri para 3 tri. Agora a gente está falando em um mercado que já está bem próximo ali dos 4 tri, né? Então não tem tanto upside assim para esses caras. Não dá para pensar que vai de 4 para 12 tri, não vai acontecer. Até pode acontecer, mas eu acho que a probabilidade é bem pequena nesse aspecto, tá? E acho que principalmente porque o investidor agora, dada essa cabeça de ficar também mais seletivo e a performance mesmo que o mercado teve ao longo dos últimos anos e o tamanho do holofote direcionado hoje para Bitcoin, eu acho que acaba sendo mais difícil. Acho que hoje o investidor é um pouco mais cauteloso com isso também, prefere ter uma porção maior investida dentro do Bitcoin, o que eu acho que é mega positivo para o mercado, né? Porque elimina muito também de toda essa questão de alavancagem excessiva, mas dentro dos ativos certos eu acredito que tem bastante upside sim para os próximos meses, Gerson. Show, legal. Dani, vamos lá. Acho que até fazendo um paralelo com a Bolsa, né? A gente, obviamente, tivemos um ano de muita volatilidade, muitas incertezas, dúvidas, né? Aversão a risco, etc. Mas o Ibovespa está lá subindo em dólar seus 30 e poucos %. E o IFIX também sobe aí, né? Os seus 2 dígitos esse ano. E quando você compound aí com os dividendos, então, que, né, seguem muito elevados, é um retorno expressivo. Então, para quem conseguiu sair da volatilidade do dia a dia e escolheu bons ativos, colheu bons resultados. Né? Colheu. Quando a gente está olhando para fundo imobiliário, subiu os quase 12% quando você pega o IFIX, né, como métrica. Vai ter fundo que subiu mais, vai ter fundo que subiu menos, na média os 12%. Acho que a grande realidade aqui eu vou só dar um passo atrás, falar um pouquinho de mercado alternativo que a gente estava conversando aqui antes, e a gente está falando também de cripto. Assim, o mundo tem olhado o investimento alternativo com bons olhos e tem aumentado a participação em alternativo de forma consistente. Isso não é só Brasil, isso é Estados Unidos, isso é Ásia, isso é Europa. E tem um motivo para isso, que é uma questão de você sair um pouco do tradicional, do investimento tradicional, então só fixed income, né? Então só alocação em renda fixa ou só em ações, e diversificar mais o portfólio, tanto porque o mercado, ao longo dos últimos anos, ele não cresceu tanto como cresceu ali na década, né, dos anos 2000. E os investimentos alternativos, eles trazem uma percepção, né, de maior diversificação. O fundo imobiliário tem a questão do dividendo que você mencionou, que é super importante.
Então, o Brasil em si, quando a gente olha para o investidor que está investindo nessa classe de ativo, vem crescendo também constantemente. Engraçado que, por mais que a gente tenha passado por momentos difíceis de volatilidade, como você mencionou, Gerson, você pega, mês a mês, o número de investidores em fundos imobiliários cresce. Todo mês, cara. Sim. Todo mês. Então, eu acho que vai um pouco dessa tendência global que a gente tem visto, né? Que, assim, tem olhado com bons olhos o mercado. E para quem investiu, né, no final do ano passado, começo desse ano, que o mercado estava bem amassado, digamos assim, bem descontado, colheu esses frutos. E aí, pergunta, pô, Marinelli, qual que é a sua visão para frente? Né? Bom, minha visão para frente, para quem tem hoje posição em fundo imobiliário, é o seguinte: a gente ainda tem desconto na mesa, a maior parte dos fundos negociam em várias métricas, não só uma, vou dar alguns exemplos aqui, mas valor por metro quadrado, vários fundos negociam abaixo do custo de reposição, você pega preço de mercado sobre o valor patrimonial, também negociando com desconto ali, muito próximo, bem abaixo da média histórica e muito próximo de um desvio padrão para baixo. Você pega os cap rates, FFO yields, também negociando all time high. Só que, na minha visão, Gerson, é o seguinte: eu não acho que a gente vai ter uma correção muito forte como a gente teve nesse primeiro semestre desse ano, agora no segundo semestre, tanto porque o prêmio de risco que a gente tinha no mercado de fundo imobiliário, ele meio que hoje está próximo da média histórica. Uhum. Né? Pô, mas então, e o desconto que eu estava mencionando para você? Não, bom, esse desconto ele vai fechar, ele tende a fechar, mas provavelmente ele vai fechar quando a gente tiver o começo, né, do ciclo de queda da taxa de juros, que deve acontecer muito provavelmente no início do ano que vem, né? E para quem tem a posição em fundo imobiliário, tem que manter, né? Porque ainda existe esse desconto, por mais que a gente não veja, né, uma aceleração de uma valorização no curto prazo, isso vai acontecer no médio e longo prazo e você vai ter o carrego que você está buscando. Né? Pô, hoje você pega um bom fundo de galpão, por exemplo, grande, pulverizado, esse cara está pagando algo perto de 10%, né, de dividendo, mais inflação ao longo do tempo, porque é um setor que tem repassado até acima da inflação nos contratos. Né? Então, pô, você ter um carrego de IPCA mais 10 para esperar fechar esse gap, né, do desconto patrimonial, ou eventualmente do valor do preço sobre metro quadrado, daqui a alguns, 18 meses, pô, faz muito sentido. Né? Então, a gente inclusive veio aumentando a posição que a gente tinha em fundos de tijolo ao longo do tempo, exatamente por conta desse desconto que o mercado negocia. E eu acho que é associado a um pouco dessa tendência do mercado, né, de alocar mais em fundos alternativos, em ativos alternativos como a criptomoeda também, né, ativos... acho que tem muito a andar ainda para frente. Né? A gente segue bastante positivo com o mercado. Boa. E aí você comentou um pouquinho esse setor de logística, né, que é um que vocês gostam. Dentro da carteira também, quais são os outros setores? Né? Talvez a gente lembra quando estava num ciclo de alta da Selic, a gente falava muito dos fundos de papéis, e agora pô, é um ciclo de queda, mas que os fundos estão com muitas operações lá dentro com carrego alto, né, com spread bom que foram emitidos lá atrás. Fora a logística, como que você faria como posição de uma carteira positiva aí? Maravilha. Setorialmente falando, galpão logístico para a gente, em termos, né, de alocação em tijolo, segue sendo o nosso top pick. Por uma questão, né, de mudança global, voltada ao e-commerce, a necessidade de expansão logística no Brasil. Né? Vou citar aqui, por exemplo, o Mercado Livre vem crescendo e construindo ativos, né? Basicamente todo ano, né? Então eles vêm expandindo a sua malha logística muito Sim. forte. Dei um exemplo aqui, mas a gente vê isso em outros setores, farmacêutico, indústria, né? Logístico das empresas logísticas, não só do varejo eletrônico. Então, o galpão logístico segue sendo nosso top pick. Depois, a gente tem uma boa visão aqui para o mercado de shopping, né? Malls. Depois do período pandêmico que a gente teve, os shoppings eles têm entregue, né, um crescimento consistente. Então, todo trimestre a gente faz uma análise. A gente vai estar para soltar agora o trimestre, segundo tri, porque os shoppings ainda não... os fundos de shopping center ainda não divulgaram seus resultados 100%. Mas todo trimestre que a gente pega aqui dos últimos, 2, 3 anos,
vem crescendo. A receita dos lojistas, então o lojista na ponta final tem vendido mais, né? O que é excelente para o fundo imobiliário, porque você tem uma renda variável ali, então o seu lojista vende mais, o seu shopping arrecada mais. E o NOI por metro quadrado, que é basicamente o lucro operacional dos shoppings, tem crescido também por metro quadrado, né? Ao longo dos últimos trimestres. Então, a gente gosta de um setor bastante pulverizado. Shopping center tem 300 lojistas ali dentro. Né? Sim. Então, é muito seguro, é muito defensivo. Né? Ainda mais nesse cenário, né, de grande volatilidade que a gente vê, de juros para cima. Né? Shopping center segue sendo, na nossa visão, um setor bastante defensivo. Né? E aí tem também, claro, o setor de crédito, que a gente continua tendo uma posição expressiva no relatório, né, na nossa carteira. O crédito imobiliário ele segue sendo um setor que está com desconto no mercado secundário e tem um nível de dividendo bastante atraente. A gente está falando de fundos que estão negociando a IPCA mais 9, 10, 11% isento, né, que pagam para você na cabeça esse IPCA. Né. Fundos pós-fixados. Assim, tem fundo pós-fixado pagando CDI mais 2,5. Né? Isento, né? Isento. Então, para quem tem recurso para investir hoje, né, tem que ter naturalmente uma parte expressiva, na nossa opinião, expressiva em crédito imobiliário e também começar a alocar um pouco mais em tijolo. Né? Eu gostaria até de pegar um gancho aqui, Gerson, para falar um pouco sobre a questão dos fundos setipados. Né? O que acontece? Como eu tinha mencionado anteriormente na minha fala, o mercado global tem aumentado a alocação em alternativo. Né? Uma das classes que tem se beneficiado desse aumento de alocação tem sido o Private Equity. Né? Por mais que a saída do investimento tenha demorado mais, o investimento em Private Equity tem crescido. Isso acontece por alguns motivos, entre eles a questão do mercado secundário estar mais volátil. Aqui no Brasil a gente vive algo parecido, né? Faz muito tempo que a gente não tem eventualmente um IPO novo de um fundo listado. E o Setipado veio, de certa forma, para ocupar esse espaço e tem ocupado muito bem. Né? Por quê? Porque, não surpreendentemente falando, a gente distribuiu alguns fundos setipados, aqui no BTG inclusive, faz 2 anos, 1 ano. Se você pegar esse setipado e comparar com a rentabilidade de um fundo listado, foi uma rentabilidade melhor, né? Porque não teve aquele impacto da volatilidade do mercado secundário. Então, é importante sim, e a gente vê esse movimento acontecendo de forma global, a alocação talvez em ativos que não tem essa volatilidade no mercado secundário. Né? Então, ter uma carteira diversificada no sentido de investir em boas oportunidades no mercado secundário, porque elas estão baratas, como eu tinha mencionado aqui, mas também alocar em ativos, né, que de certa forma se blindam dessa oscilação do mercado secundário, pode e vai fazer muito bem para a carteira em termos de risco e retorno. Né? Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente começou a comparar essas performances. Né? Então, o mercado setipado tem sido algo importante, né, de diversificação da carteira do investidor. Show. Acho que acabou compondo, né, esse movimento. Zé, um ponto que eu queria bater com você, que acho que vai bem com o nosso tipo de cliente aqui, né? A gente tem visto que obviamente está começando, às vezes, a conhecer esse mercado e procura alternativas mais fáceis de investimento. Queria ver a sua visão sobre o crescimento dos ETFs, né, lá fora e também das Treasury Companies. Você vai explicar um pouquinho o que é uma Treasury Company e esse seu crescimento de ETFs que a gente tem visto aqui, inclusive na B3, muito investidor começando a investir em cripto via ETF, porque é um ativo que muita gente já conhecia, às vezes o próprio home broker dele já era mais parecido com uma ação, pelo menos na hora do UX do cliente. Então, como está a sua visão para esse crescimento de ETFs no mundo? Se você acha que é uma boa alternativa para começar investindo e explicar um pouquinho mais sobre essas Treasury Companies que até no Brasil agora começaram a aparecer, né? Lá nos Estados Unidos, quando a gente olha para essa perspectiva dos ETFs, é o produto queridinho, né? Acho que é o mais fácil assim para investimento, então principalmente o varejo gosta bastante. Então, assim, crescendo num ritmo exponencial, assim, muito grande, tanto os ETFs de Bitcoin e agora também os ETFs de Ether. Mas o lado dos ETFs de Ether, quando você pensa acho que diretamente na demanda, eu acho que tem uma diferença bem grande dos ETFs de Bitcoin e boa parte disso se dá efetivamente pelo fluxo dessas Treasury Companies, né? E aí, explicando exatamente o que é isso,
são algumas companhias, né, empresas já listadas em bolsa, seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, qualquer outro lugar do mundo, listadas em bolsa, em que, assim, praticamente elas abrem mão do seu core business, tá? E montam uma estratégia efetivamente de tesouraria, vão, cara, levantando capital, vendem mais share, emite dívida também, para comprar esse ativo, seja no caso Bitcoin ou Ether. No caso específico do Ether, e acho que até esse movimento aí que a gente, de certa forma, telegrafou, a gente falou aqui, essas treasury companies, elas conseguiram levantar capital em um ritmo mega acelerado, conseguiram comprar Ether. Ether é um ativo que ao longo desses últimos anos, assim, cara, o net estava muito vendido, todo mundo, cara, olhava para a performance do Ether, entendia que a performance estava ruim, a rede estava performando pior que os seus pares, né, então tinha uma descrença de que o Ether poderia ter um desses outros movimentos, e acho que quando a gente olha o mercado financeiro, assim, acho que é bem normal acontecer esse tipo de squeeze, né, quando o mercado está muito vendido. Aquela corrida que a gente fala, né? Entra um comprador, né, muito forte, aí a gente tá falando, acho que os principais, Bitmain, Sharplink lá nos Estados Unidos, comprando bilhões e bilhões de dólares em Ether, com uma recorrência muito grande. E qual que é o impacto que isso tem efetivamente dentro dos ETFs de Ether? Quando você pensa na dinâmica de investimento para os ETFs de Ether, ele em tese, quem está investindo através de ETFs, já tem acesso a essa informação que eles levantaram capital, então, eu sei que aqui tem uma pressão compradora que vende 5 a 10 bilhões de dólares, o ativo mega vendido, vão começar a comprar junto. Então a gente teve esse impacto de preço muito grande no Ether. Nesse movimento, o Ether saiu de 1.600 dólares e foi para quase 5 mil dólares. Um movimento mega expressivo de alta. Ao longo dessa corrida, essas treasury companies continuaram comprando. Agora a gente teve um movimento, acho que uma correção um pouco mais branda de curto prazo, assim, digamos. E aí, cara, quando a gente olha para a principal métrica desses veículos de investimento em cripto, que são as treasury companies, a principal métrica que a gente tem hoje é o NAV, né, o MNAV, né, que a galera gosta de chamar que é a métrica de ouro, digamos assim. Que é basicamente, cara, se eu tenho 10 bilhões de Ether aqui dentro da minha estratégia de tesouraria e minha empresa tá valendo 12 bilhões, eu tenho, de certa forma, um prêmio. Né? Então o mercado entende isso, um prêmio. Esse cara consegue vender, até no caso da MicroStrategy, consegue vender a opção para frente bem mais cara, consegue capitalizar em cima disso e ele consegue gerar uma forma de yield para o investidor, aumentando a quantidade de Bitcoin ou até mesmo Ether por share. Hoje os veículos de Ether não têm essa mesma flexibilidade e a mesma gama de recursos que, por exemplo, a MicroStrategy tem. Então, agora no momento em que o MNAV deles diminuiu, eles ficaram com um prêmio muito menor, ou até mesmo com um pouco de desconto, faz mais sentido parar de comprar Ether e começar a recomprar ação. Então, a gente vê essa pressão de compra, pelo menos no curto prazo, diminuindo. Mas hoje, quando a gente olha para Treasury Companies de Bitcoin e Ether, são os principais compradores junto com os ETFs. Mas na minha visão, olhando principalmente para ETFs de altcoins, esse fluxo dos ETFs ele tenta dar meio que um front run ao que essas treasury companies vão fazer. E aí o ponto que eu acho que vale para o investidor que está acompanhando a gente prestar bastante atenção em relação a isso é que está acontecendo um movimento, de certa forma, similar ao que a gente teve com o Ether lá atrás, acho que uns 3, 4 meses atrás, de companhias se movimentando, levantando alguns bilhões de dólares também para montar treasury companies de Solana. Solana também é um ativo que agora, quando a gente teve esse movimento de Ether, também ficou mega amassado, performou pior. Então ele tem um upside que pode ser muito maior agora no curto prazo quando essas treasury companies começarem a comprar. E a gente também está falando de um ativo que tem uma capitalização de mercado muito menor, mas que, invariavelmente, né, pelo que a gente está vendo dos volumes que estão sendo levantados dentro desse momento, podem ter a mesma pressão compradora em dólar do que o Ether. Então o impacto no preço vai ser muito maior. Então, assim, esse movimento é muito grande, acho que é muito brando. A gente vê, cara, que é uma forma até mesmo de cripto, Bitcoin, Ether, estar presente aí no mercado de bolsa lá dos Estados Unidos, Sim. Até aqui no Brasil também com a Melius. E mais do que isso, né? Até mesmo pensando na relevância dessas treasury companies, e que muita gente acaba não conhecendo, mas que deveria conhecer. E o que eu falei há alguns minutos atrás aqui no podcast é que amanhã a gente tem uma decisão do comitê do S&P que pode
acabarem incluindo a MicroStrategy dentro do S&P 500 nos Estados Unidos. E esse movimento pode ser muito forte, porque assim, de uma forma bem direta, você está colocando o Bitcoin agora pela primeira vez dentro do S&P, né? Então assim, a gente vai ter um fluxo de compra muito grande dentro de MicroStrategy, principalmente nesse movimento de inclusão. Óbvio, leva alguns dias para isso acontecer, né? Então aqui é muito mais formalização, implementação, salvo engano, são 15 dias após a decisão, e isso pode ser um dos novos triggers para o mercado cripto, especialmente para o Bitcoin, para os próximos meses, tá? Eu acho que é muito difícil de mencionar qual que vai ser o fluxo passivo que vem através disso, mas vai ser muito grande. Eu acho que é mais um dos movimentos massivos, efetivamente, do mercado, que tem pouquíssima gente olhando. Então, acho que é um alfa bem grande. Boa, legal. Ô Dani, falando de gente olhando, né? Acho que a gente, obviamente, sempre volta a discussão aqui sobre tributação de FI e companhia, não dá para nem deixar de falar. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua opinião disso, a MP que está aí para ser discutida, e já também dar um gancho, o que você está de olho aí, né, para frente nesse setor de fundo imobiliário como um todo, que vale a pena o nosso investidor ficar ligado. Tem os juros, talvez tenha outras coisas também que você queira acompanhar para até a sua próxima volta aqui, a turma já também está acompanhando. Vamos lá. Tributação. Você tem essa discussão da MP que está rolando no Congresso, né? MP 1303, se não me engano, e ela, de certa forma, vem para... pode, no caso, impactar negativamente ali o dividendo dos ativos isentos, né, sendo eles fundos ou títulos, em 5%, né, a partir de 2026, se for votado dessa forma. Olha, é difícil a gente, de certa forma, falar o que vai acontecer, porque política, enfim, oscila bastante, né? Você tem mudanças que acontecem, é muito dinâmica, acontece diariamente. Mas o fato é que é o seguinte, o mercado, na minha opinião, ele trabalha ainda com certo ceticismo de que vai acontecer essa potencial tributação por alguns motivos, né? Entre eles, exatamente a volatilidade política, né? Acho que isso é um tema que sempre é levantado. Número 2, a gente volta um pouco às questões que sempre foram levantadas durante esses, né, momentos de sinalização de tributação, pelo menos para fundos imobiliários, que é a questão da baixa arrecadação, que isso pode trazer para o governo, vis-à-vis impactos grandes que você vai ter no mercado, né? E são impactos que vão afetar, e aqui a gente está falando sobre todos os veículos isentos, entre eles o agronegócio, imobiliário, infraestrutura, eventualmente. São setores extremamente importantes da economia brasileira, sendo o agro, o motor do nosso PIB, imobiliário, uma necessidade, né, a gente tem um déficit habitacional gigante no Brasil, infraestrutura, um setor extremamente carente. Então, impactos, né, que vão ter nessas economias, nesses setores, vis-à-vis a baixa arrecadação que isso pode ter, né? Então, isso sempre foi, de certa forma, um ponto importante e que blindou o mercado, e na minha visão, de forma coerente, num setor que ainda é incipiente, né? A gente tem 30 anos de mercado, né, para fundo imobiliário, menos para Fiagro, a gente tem 5 anos de Fiagro, né? Sim. A gente tem... Então, eu acho que a gente discutir esses pontos, especialmente no ambiente, até fazer um parênteses aqui, no momento em que o funding imobiliário, né, do desenvolvimento imobiliário tem cessado, e o fundo imobiliário e os CRIs têm sido, de certa forma, a alternativa importante de captação de incorporadoras, né, para desenvolver projetos imobiliários no Brasil, fica em xeque, né? Porque você pode, de certa forma, reduzir a atratividade, né, do mercado. Acho que não vai acabar, porque a gente está falando de uma tributação potencial de 5%, o que é abaixo de outros veículos. Mas você, de certa forma... produtos também seriam afetados, né? Não é só o fundo imobiliário, né? A própria LCI, LCA, o mercado como um todo, talvez também não impactaria tanto. É um novo status quo para todo mundo, né? Que você está mencionando, que é importante. Exato. Mas... para ser objetivo aqui, eu acho que é isso. O mercado ainda trabalha, de certa forma, com ceticismo, dado ao que a gente tem de exemplos num passado recente.
E a gente tem que esperar. Acho que é muito entender como é que né, o Congresso vai trabalhar e vai discutir essas questões que eu botei aqui na mesa, e se vai ter capacidade ou não de levar isso adiante. Né? Tem um outro ponto, que é a questão que sempre levanta, que é a questão da reforma tributária, que certamente foi sancionado parte dela no começo do ano, que poderia impactar não a distribuição de dividendo, mas o veículo. Né? Acho que isso está pacificado. Né? O Congresso ele vai agora quer aprovar um texto para tirar o fundo imobiliário desse negócio. De certa forma já foi excluído. Mas eu acho que esse issue, né, essa preocupação com a tributação do veículo, me parece que está pacificado. Então, só para separar as duas coisas. Né? Muito bem, então, e aí qual que é a minha visão, né, de expectativa, né, e perspectiva para o mercado de fundo imobiliário daqui para frente? Acho que é um pouco disso, que eu já tinha mencionado, no sentido de upside. Né? Então, valorização deve acontecer com o início do corte de juros. Né? E aí, uma preocupação que você me perguntou, Gerson, já endereçando, é a questão de postergação dessa nossa perspectiva de queda de juros. Né? Se a gente chegar no começo do ano que vem, e por hipótese a gente, né, o Banco Central entender que vai precisar estender ainda mais a janela, né, de alta de juros, provavelmente o mercado ele vai sofrer. Sim. Né? Então, eu acho que talvez um dos grandes riscos, além da questão tributária, que a gente tem olhado com muito carinho, é a questão de juros, porque, de certa forma, quando a gente tira juros e tributação da jogada, e aí eu acho que está um pouco da beleza, o mercado vai muito bem. Né? Os fundos estão indo bem. A economia está indo bem, de certa forma. Né? Se você for pegar, eu estava falando de shopping center aqui, na média dos últimos trimestres, a gente tem visto uma elevação de vendas em torno de 5 a 10% de vendas lojistas, 5 a 10% de crescimento de NOI. Galpão logístico, a gente viu que o nível de vacância continua muito baixo, abaixo de 10%, o que é muito bom e pró-proprietário. Né? As empresas crescendo. Lajes corporativas, que sempre foi um setor que, de certa forma, sempre não, mas pelo menos nos últimos 5 anos sofreu bastante por conta das pessoas indo trabalhando no home office, voltaram com força, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Né? E aqui no Brasil, mais especificamente, a gente saiu de uma taxa de vacância de 25% em São Paulo, hoje para 16%, 17%. Né? E todo trimestre cai pelo menos aí 1% essa vacância. Então a gente assim, começa a entrar num território para a laje corporativa que hoje está negociando com 33% em média de desconto em relação ao valor patrimonial, com um bom potencial de upside. Sim. Talvez não seja para agora, no final do ano ou início do ano que vem, mas você investidor que está olhando de certa forma, né, um horizonte aí de seus 18 meses, cara, laje corporativa tem um potencial upside muito bom na nossa opinião, né? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente está falando um pouco da questão operacional dos fundos, e laje, que sempre foi, teoricamente, nos últimos 5 anos, né, o patinho mais feio, agora começa a ter boas oportunidades porque o operacional vem vindo muito bem. Isso ainda não foi refletido, teoricamente, no dividendo na ponta final, porque ainda tem carência e desconto embutido nessas ocupações que as lajes têm feito. Mas isso vai se transformar em dividendo em algum momento e, portanto, isso vai impactar o mercado positivamente em algum momento. Né? Então, a não ser a questão de tributação e juros, a operação dos fundos vai muito bem e, por conta disso, a gente coloca esses 2 pontos aqui como riscos, né? Que é a tributação e juros. Boa. Zé, para fechar, você, o que você fica de olho aí? Você dá de dica para a turma ficar de olho até a sua próxima volta aí para não perder a oportunidade? Cara, acho que, primeiro, pensando no lado macro, né? A gente tem payroll amanhã, mega importante. A gente tem também reunião do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos também ainda em setembro, né? Acho que amanhã também o ponto que eu comentei em relação ao MicroStrategy, a possibilidade de ser incluído no S&P é muito relevante, sim. E mais do que isso, acho que daqui para o final do ano, eu acho que a gente tende a ver desdobramentos no aspecto regulatório nos Estados Unidos também, que vão ser muito grandes, eu acho, para o mercado como um todo, né? Acho que principalmente agora, cada vez mais abrindo novos veículos e novos instrumentos para que o investidor lá dos Estados Unidos comece a investir em cripto, seja diretamente através de ETFs, outros produtos disponibilizados no mercado tradicional,
ou até mesmo em outras plataformas de cripto, né? A gente vê um esforço conjunto muito grande, tanto da SEC quanto da CFTC, para trazer uma regulamentação realmente crypto-friendly para os Estados Unidos em um ritmo mega acelerado. A gente vê também a família do Donald Trump criando e colocando de pé aí projetos de DeFi, então eu acho que abre também porta para o investidor começar a olhar mais para esse setor. Então eu acho que os próximos meses tendem a trazer bastante oportunidade para os investidores, tá? Então acho que o principal, continuar olhando esses fluxos através de ETFs, Treasury Companies, desdobramentos no cenário macro e também toda essa questão do cenário regulatório, que é muito importante para o mercado cripto. Boa. Dani, obrigado pela parceria de sempre. Valeu, pessoal. ZD, obrigado pela aula aí. Vamos com tudo esse mercado cripto. Valeu, pessoal. Uma honra. Isso aí, pessoal. Mais um Radar Investidor no ar. Esperamos aí ter ajudado vocês a tomar boas decisões de investimentos. Até a próxima e um abraço.